Em um prédio de luxo, um milionário em crise enfrenta falsas acusações e sinais iniciais de demência que ameaçam sua liberdade. Quando tudo parece perdido, uma menina descalça aparece com a pasta que pode salvá-lo, mas impõe uma condição inesperada. Esse encontro improvável não apenas prova sua inocência, como transforma sua vida para sempre. O sol da tarde incidia sobre as fachadas espelhadas da Avenida Faria Lima, coração financeiro de São Paulo. No 32º andar do edifício Platinum Tower, Joaquim Portela, 68 anos, observava o horizonte da metrópole que ajudara a construir. As mãos enrugadas repousavam sobre a poltrona de couro italiano, enquanto seus olhos, cansados pelo peso das últimas semanas, fitavam a cidade como quem se despede de um filho. Senhor Portela, os investidores estão esperando. A voz de Renata, sua secretária há mais de 2 décadas, o trouxe de volta à realidade. Onde estão aqueles documentos que separei ontem? Os da licitação do Complexo Águas Claras? Perguntou ele com uma nota de desespero na voz. Renata suspirou discretamente. Era a 3ª vez naquela manhã que ele perguntava a mesma coisa. O senhor disse que os guardou no cofre da sua casa, lembra? Para revisar ontem à noite. Joaquim passou a mão pelo cabelo grisalho frustrado. Novamente aqueles lapsos. Começaram pequenos há cerca de 1 ano. Um compromisso esquecido, um nome trocado. Agora pareciam intensificar-se justamente quando mais precisava de sua mente afiada. A construtora Portela, que erguera alguns dos prédios mais emblemáticos do país, enfrentava a maior crise em seus 40 anos de existência. Uma acusação de corrupção em licitações públicas, completamente fabricada por seus concorrentes, ameaçava destruir não apenas a empresa, mas também a reputação que Joaquim construíra com tanto suor. Doutor Ricardo, os documentos originais da licitação simplesmente desapareceram, disse Joaquim ao seu advogado, que o observava com preocupação. Sem eles, não temos como provar que as assinaturas foram forjadas. Ricardo Mendonça, 52 anos, advogado corporativo respeitado nos tribunais paulistanos, mantinha a postura serena que o caracterizava. Mas seu olhar traía a gravidade da situação. Joaquim, aquela pasta marrom que você sempre carrega, tem certeza que não está em algum lugar da sua casa? Não podemos entrar naquela sala sem essas provas. A sala de reuniões ao final do corredor abrigava agora os 5 maiores investidores da construtora Portela, homens e mulheres que juntos controlavam 47% das ações da empresa e que haviam enviado um ultimato claro. Ou Joaquim provava sua inocência hoje, ou retirariam todo o seu capital, o que efetivamente significaria o fim da construtora. Revirei cada centímetro da minha casa, Ricardo. A pasta sumiu. A porta da sala abriu-se e Marcelo Portela, 39 anos, filho único de Joaquim e diretor financeiro da empresa, entrou com expressão sombria. Pai, eles não vão esperar mais. Ou entramos agora ou consideram a reunião encerrada e executam o acordo de retirada. Joaquim sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. Havia começado como servente de pedreiro no interior de Minas Gerais. Aos 28, mudou-se para São Paulo com nada além de uma mala de roupas e um sonho. Trabalhou, economizou, arriscou, ergueu seu primeiro prédio pequeno em Pinheiros, foi crescendo, projeto a projeto, tijolo a tijolo. Agora, prestes a completar 70 anos, via tudo desmoronar por causa de uma mentira. Vamos enfrentá-los, disse com firmeza, levantando-se, mesmo sem os documentos. Caminhada até a sala de reuniões pareceu durar uma eternidade. Cada passo ecoava pelo corredor de mármore, marcando possivelmente os últimos momentos da construtora Portela. Quando entraram, o silêncio era cortante. 5 rostos sérios o encaravam da grande mesa de mogno. Sentado na ponta oposta, Alberto Vasconcelos, 62 anos, principal investidor e antigo amigo, agora o olhava com uma mistura de decepção e impaciência. Joaquim, cadê as provas que você prometeu? A voz de Alberto cortou o silêncio como uma navalha. Alberto, em 40 anos de amizade, você já me viu mentir uma única vez? Não se trata de amizade. Portela,
Estamos falando de um investimento bilionário. Ou você tem os documentos ou não tem. Joaquim sentiu a garganta secar. Era o fim. Sem aquela pasta, sem aqueles documentos originais mostrando as verdadeiras assinaturas, não havia como provar que foram forjadas em seu nome. Senhores, peço apenas que... O discurso de Joaquim foi interrompido por uma comoção na recepção. Vozes alteradas, o som de passos apressados, e então, a porta da sala de reuniões se abriu num rompante. Todos os olhares voltaram-se para a figura que entrou. Uma menina que não devia ter mais que 10 anos, com roupas surradas, cabelos crespos despenteados e os pés descalços sujos da poeira das ruas paulistanas. E nas suas pequenas mãos escuras, uma pasta de couro marrom. Os seguranças vieram logo atrás, tentando alcançá-la. Perdão, Sr. Portela. Ela correu mais rápido que nós. Vamos tirá-la agora mesmo. Mas a menina ignorou os seguranças e caminhou decidida até Joaquim, estendendo a pasta em sua direção. O senhor deixou cair isso quando saiu do carro ontem. Eu tentei devolver, mas o senhor entrou muito rápido no prédio e os guardas não deixaram eu entrar. Um silêncio atônito preencheu a sala. Todos os presentes, executivos, advogados, investidores, estavam paralisados diante daquela cena impensável. Uma criança de rua, suja e maltrapilha, no 30º andar de um dos edifícios mais exclusivos de São Paulo, segurando possivelmente o futuro de uma empresa bilionária. Como você conseguiu entrar aqui hoje? Perguntou Joaquim, sua voz quase um sussurro. A resposta da menina veio com a simplicidade cortante da verdade. Ninguém vê criança pobre, seu moço. Eu entrei junto com um grupo de executivos. Ninguém olhou para mim. Ninguém nunca olha. Joaquim sentiu algo romper dentro de si. Pela primeira vez em décadas, o poderoso empresário ajoelhou-se, não por desespero, mas em profundo respeito. Ficou na altura dos olhos da menina que agora o encarava com uma mistura de timidez e orgulho. Como você se chama? Perguntou ele com a voz embargada. Janaína Silva. Janaína, você acabou de salvar a minha empresa e a minha vida, disse Joaquim pegando a pasta. Como posso agradecer? A menina olhou ao redor, observando aquelas pessoas de ternos caros e joias reluzentes, aquela sala com vista para uma cidade que sempre a tratara como invisível. Então voltou seus olhos escuros e profundos para Joaquim e disse: Eu quero um prato de comida, um teto e uma escola, mas não só para mim, para as outras crianças da praça também. Algo mudou no olhar de Joaquim Portela naquele momento, como se anos de foco exclusivo em construir prédios e fortunas de repente dessem lugar a uma clareza que nunca antes experimentara. Eu prometo, Janaína, eu juro. Quando Joaquim finalmente abriu a pasta e revelou os documentos originais, provando que as assinaturas em seu nome haviam sido falsificadas, o alívio tomou conta da sala. Os investidores relaxaram, o advogado sorriu, seu filho respirou fundo. A crise imediata estava resolvida. Mas, para Joaquim, algo muito maior havia começado. Enquanto os executivos voltavam a discutir cifras e estratégias, seu olhar permanecia fixo na menina, que agora estava sentada a um canto da sala, observando tudo com olhos curiosos. A menina que todos haviam considerado invisível, mas que acabara de mudar o curso de muitas vidas. Renata, chamou Joaquim sua secretária, que observava a cena da porta, cancele todos os meus compromissos pelo resto do dia e ligue para o restaurante Fasano. Vou levar uma convidada muito importante para jantar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo continuando. Janaína olhava maravilhada para o restaurante Fasano, um dos mais luxuosos de São Paulo. Seus olhos percorriam os lustres de cristal, as mesas impecavelmente arrumadas e os clientes em trajes elegantes que a observavam com curiosidade e, em alguns casos, com desaprovação mal disfarçada. Primeiro vamos comprar roupas para você, disse Joaquim, percebendo o desconforto que a situação causava. Ele havia pedido a Renata para comprar roupas infantis às pressas, em uma loja próxima ao restaurante. No banheiro do Fasano, Janaína vestiu pela primeira vez na vida roupas novas. Um vestido azul marinho, sapatilhas e até mesmo
laço para os cabelos que a funcionária do restaurante ajudou a arrumar. Quando saiu, Joaquim não conteve a emoção. Você está linda, Janaína. Durante o jantar, enquanto saboreava sua primeira refeição em um restaurante, a menina contou sua história. Havia nascido na periferia de São Paulo, em Paraisópolis. Sua mãe trabalhava como diarista e raramente estava em casa. Há 2 meses, simplesmente não voltara mais. Os vizinhos disseram que ela havia partido para o Nordeste em busca de trabalho, prometendo buscar a filha quando se estabelecesse. Sem parentes próximos, Janaína acabou nas ruas, sobrevivendo como podia. E seu pai? Perguntou Joaquim, comovido com a história. Nunca conheci, respondeu a menina, mordendo um pedaço de pão com manteiga. Minha mãe dizia que ele era um homem importante, mas que não sabia que eu existia. Algo naquela conversa despertou em Joaquim uma sensação estranha, como se aquela menina não tivesse cruzado seu caminho por acaso. Ele tentou afastar esse pensamento, concentrando-se no que importava no momento: ajudar Janaína. Naquela mesma noite, Joaquim levou a menina para sua cobertura triplex no Jardim Europa. O lugar, decorado com mobiliário contemporâneo e obras de arte selecionadas, parecia um museu para Janaína, que caminhava com cuidado, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa apenas com o olhar. Este será seu quarto por enquanto, disse Joaquim, mostrando um dos quartos de hóspedes. Amanhã contrataremos uma decoradora para deixá-lo do jeito que você quiser. Janaína sentou-se na borda da cama king size, sentindo a maciez do colchão com as mãos. Seus olhos marejaram. Posso mesmo ficar aqui? Perguntou, com a voz quase inaudível. Joaquim sentou-se ao lado dela, sentindo uma emoção que há muito não experimentava. Desde a morte de sua esposa, Lúcia, há 15 anos ele havia se dedicado exclusivamente aos negócios. Seu relacionamento com o filho, Marcelo, era cordial, mas distante. A cobertura, apesar de todo o luxo, era um lugar frio e solitário. Pode, Janaína. E amanhã começaremos os trâmites para o acolhimento oficial. Vou contratar os melhores assistentes sociais e advogados para garantir que você tenha tudo o que precisa. Na manhã seguinte, a notícia de que Joaquim Portela havia acolhido uma menina em situação de rua já circulava nos corredores da construtora Portela. Marcelo foi o primeiro a confrontar o pai em seu escritório. O senhor ficou maluco? Trazer uma menina de rua para casa assim, sem saber nada sobre ela ou sua família? E se for uma armação dos nossos concorrentes? Joaquim olhou para o filho com uma determinação que surpreendeu a ambos. Marcelo, aquela menina salvou esta empresa. E, mais importante, ela me fez lembrar de algo que andei esquecendo nos últimos anos, que além de prédios precisamos construir pessoas. As semanas seguintes foram de intensa adaptação para todos. Joaquim contratou Teresa Oliveira, uma assistente social experiente, para auxiliar no processo de regularização da situação de Janaína. Também matriculou a menina em um dos colégios mais prestigiosos de São Paulo, comprou roupas, brinquedos e providenciou acompanhamento psicológico para ajudá-la a processar tantas mudanças. Para surpresa de muitos, Janaína adaptou-se rapidamente à nova vida. Esperta e curiosa, absorvia conhecimentos com uma velocidade impressionante. Em poucos dias, já dominava as regras de etiqueta à mesa que Teresa pacientemente lhe ensinava. Em 2 semanas, já lia pequenos textos, graças às aulas particulares que recebia antes de ingressar oficialmente na escola. Mas a transformação mais visível ocorreu em Joaquim. O empresário, antes completamente absorto em reuniões e planilhas, agora fazia questão de jantar em casa todas as noites para ouvir as descobertas que Janaína havia feito durante o dia. Nos fins de semana, levava-a ao parque, ao cinema, a exposições. E cada vez mais frequentemente, pegava-se rindo com as observações perspicazes da menina. A professora me ensinou que você construiu prédios muito altos, comentou Janaína, certa noite, enquanto os dois saboreavam um sorvete na varanda da cobertura, olhando para o skyline de São Paulo. Mas por que você nunca construiu casas para pessoas como eu? A pergunta atingiu Joaquim como um raio. Em 4 décadas de carreira,
a construtora Portela havia erguido arranha-céus, shopping centers, condomínios de luxo, mas nunca se envolvera em projetos de habitação popular ou interesse social. Sabe de uma coisa, Janaína? Você está absolutamente certa. E vamos mudar isso. Na manhã seguinte, para espanto de toda a diretoria, Joaquim anunciou que a empresa iria desenvolver um projeto piloto de casas populares de qualidade. Não seria um empreendimento para dar lucro, mas para mudar vidas. Começando pela comunidade de Paraisópolis, de onde Janaína havia vindo. Enquanto isso, em um bairro distante, Eduardo Mendes, proprietário da construtora rival Mendes Incorporações, observava com interesse as notícias sobre a súbita conversão social de Joaquim Portela. Conhecido por seus métodos implacáveis nos negócios, Eduardo nunca havia aceitado perder a licitação do complexo Águas Claras para a Portela. Fora ele quem orquestrara as falsas acusações de corrupção contra Joaquim. Encontre tudo o que puder sobre essa menina, ordenou a um de seus funcionários. Quero saber exatamente quem é ela e por que Portela está tão interessado nela. De volta à cobertura de Joaquim, uma cena inusitada se desenrolava. O poderoso empresário, sentado no chão da sala, tentava montar um quebra-cabeça com Janaína. Seus dedos, acostumados a assinar contratos milionários, agora manipulavam com dificuldade as pequenas peças coloridas. Não, seu Joaquim, essa peça não é daqui, ria a menina, pegando a peça da mão dele e colocando-a no lugar correto. Joaquim sorriu. Os lapsos de memória continuavam, às vezes até se intensificavam, mas de alguma forma pareciam menos assustadores agora. Quando se esquecia onde havia guardado alguma coisa, Janaína transformava a busca em uma divertida caça ao tesouro pela casa. Janaína, você gostaria de uma casa com quintal? Para ter um cachorro, talvez? Perguntou ele de repente. Os olhos da menina brilharam. Eu nunca tive um cachorro. Minha mãe não deixava porque nosso barraco era muito pequeno. Bem, acho que está na hora de mudarmos para uma casa maior, então. Este apartamento tem vista bonita, mas falta espaço. Para brincar, não é mesmo? Nos dias seguintes, Joaquim colocou a cobertura à venda e iniciou a busca por uma casa no Alto de Pinheiros, um bairro arborizado que combinava o conforto urbano com espaços verdes. A decisão chocou a alta sociedade paulistana. Trocar um dos endereços mais cobiçados da cidade por uma casa com quintal? Por causa de uma menina de rua? Os boatos cresciam a cada dia. Paralelamente, os trâmites para o acolhimento oficial de Janaína avançavam. Teresa havia localizado registros confirmando o abandono da criança, e os assistentes sociais estavam impressionados com a adaptação da menina ao novo lar. Senhor Portela, o senhor estaria considerando a adoção como solução permanente? Perguntou Teresa durante uma de suas visitas regulares. A pergunta pegou Joaquim de surpresa, embora, no fundo, ele já soubesse a resposta. Em apenas um mês, aquela pequena garota que entrara em sua sala de reuniões com os pés descalços havia se tornado o centro de seu mundo. Sim, Teresa, se Janaína quiser, eu gostaria muito de adotá-la. Quando Joaquim fez a pergunta para Janaína, durante um passeio no Parque Ibirapuera, a reação dela foi ainda mais surpreendente. Posso chamar você de pai? Perguntou ela, com os olhos brilhando de expectativa. Joaquim sentiu uma emoção indescritível, como se todas as paredes que havia construído ao redor de seu coração desmoronassem de uma só vez. Ele simplesmente abriu os braços e Janaína correu para seu abraço, selando um pacto silencioso que mudaria para sempre as vidas de ambos. O que nenhum dos dois sabia era que, a poucos metros dali, um fotógrafo contratado por Eduardo Mendes registrava aquele momento de carinho, e que, junto com aquelas fotos, um dossiê estava sendo preparado. Um dossiê com informações explosivas sobre o passado da mãe de Janaína e sua conexão com a construtora Portela. A casa no Alto de Pinheiros era tudo o que Janaína poderia sonhar. Com 3.000 metros quadrados, a propriedade contava com um amplo jardim, piscina e até mesmo um pequeno pomar nos fundos. Diferente do triplex minimalista e sofisticado, a nova residência exalava aconchego,
com móveis de madeira, cores vibrantes e espaços amplos por onde a luz do sol entrava generosamente pelas grandes janelas. No primeiro fim de semana na casa nova, Joaquim surpreendeu Janaína com um presente que a fez pular de alegria. Um filhote de labrador chocolate que ela prontamente batizou de Tigrão. Mas ele não parece nem um pouco com um tigre, riu Joaquim, observando o filhote desajeitado que tentava escalar as pernas da menina. É que ele vai crescer e ficar forte como um tigre, explicou Janaína com a lógica impecável de uma criança de 10 anos. A adaptação de Janaína à escola também surpreendia a todos. Após um período de aulas particulares intensivas para nivelar seu conhecimento, ela finalmente começou a frequentar o Colégio Bandeirantes, uma das instituições mais renomadas de São Paulo. Nos primeiros dias, enfrentou olhares curiosos e alguns comentários maldosos sobre sua origem, mas sua inteligência e carisma logo conquistaram colegas e professores. Ela tem um potencial extraordinário, comentou a professora Débora durante uma reunião com Joaquim, especialmente em matemática e artes. Janaína consegue visualizar estruturas e espaços de uma maneira que raramente vemos em crianças dessa idade. Enquanto isso, o projeto de habitações populares em Paraisópolis avançava a passos largos. Inspirado pelo entusiasmo de Janaína, Joaquim havia delegado parte de suas responsabilidades na construtora, para se dedicar pessoalmente à iniciativa. A primeira fase previa a construção de 200 casas de 60 metros quadrados, com infraestrutura completa, áreas de lazer e um centro comunitário. Papai, as casas precisam ter muitas janelas, insistia Janaína debruçada sobre as plantas que Joaquim levava para casa. Lá onde eu morava era muito escuro e a gente ficava triste. Joaquim sorria com a sabedoria contida naquelas palavras simples. Ele havia instruído os arquitetos a incorporarem as sugestões de Janaína ao projeto, resultando em habitações que, embora modestas em tamanho, eram generosas em luz, ventilação e dignidade. A transformação na vida de Joaquim era notada por todos ao seu redor. Os lapsos de memória continuavam, e ele ocasionalmente esquecia compromissos ou onde havia deixado documentos importantes, mas agora enfrentava essas situações com mais serenidade. Seguindo recomendação médica, havia iniciado um tratamento para retardar a progressão da demência, combinando medicamentos com atividades para estimular as funções cognitivas. Jogo xadrez com a Janaína todos os dias, comentou ele com seu médico, Dr. Fernando, durante uma consulta. Ela está me ensinando a jogar dama também, acredita? E eu leio para ela todas as noites antes de dormir. Isso tem me ajudado a manter a mente ativa. Dr. Fernando observou com satisfação a mudança no paciente. O engajamento social e emocional é tão importante quanto a medicação, Sr. Portela. Sua neta... Filha, corrigiu Joaquim com um sorriso. Estamos finalizando o processo de adoção. O médico assentiu, sorrindo. Sua filha trouxe um novo propósito para sua vida, e isso é o melhor remédio que poderíamos receitar. À medida que os meses passavam, Joaquim e Janaína desenvolviam rotinas e tradições próprias. Aos sábados, visitavam o canteiro de obras em Paraisópolis, onde a menina era recebida com carinho pelos operários e engenheiros. Aos domingos, exploravam parques e museus da cidade, ou simplesmente ficavam em casa, jogando jogos de tabuleiro ou assistindo a filmes. Pai, a gente podia trazer as crianças da praça para conhecer nossa casa, não podia? Perguntou Janaína certa tarde de domingo, enquanto tomavam sorvete no jardim. Joaquim olhou para ela com curiosidade. Quais crianças da praça, filha? As que dormem perto da Praça da Sé, onde eu ficava. Eu prometi que não ia esquecer delas, lembra? O coração de Joaquim encheu-se de orgulho. Em meio a todo o conforto e segurança de sua nova vida, Janaína não havia esquecido suas origens, nem as crianças que compartilharam sua difícil jornada nas ruas. Acho uma excelente ideia. Podemos fazer melhor que isso. Vamos organizar um dia especial para elas, com comida, brincadeiras e presentes. Os olhos de Janaína brilharam. E podemos contar para elas sobre as casas novas também. Claro que sim, aliás, isso me dá uma ideia.
Na semana seguinte, após consultar Teresa Oliveira e uma equipe de assistentes sociais, Joaquim anunciou a ampliação do projeto de Paraisópolis. Além das casas, seria construído um centro de acolhimento para crianças em situação de rua, oferecendo abrigo, alimentação, educação e encaminhamento para programas de adoção ou reunificação familiar. O impacto na mídia foi imediato. O Jornal Nacional dedicou uma reportagem especial à iniciativa, destacando a história de Janaína como catalisadora da transformação. A revista Veja publicou uma extensa matéria intitulada O Bilionário e a Menina que Mudou Seu Destino, com fotos dos dois visitando as obras em Paraisópolis. Isso é muito mais do que uma ação de responsabilidade social corporativa, comentou o jornalista Rodrigo Peixoto em seu programa na Globo News. É a história de como um encontro improvável entre um empresário à beira da ruína e uma criança invisível aos olhos da sociedade resultou em uma das mais sinceras e impactantes transformações que já testemunhamos no mundo empresarial brasileiro. Nem todos, entretanto, viam a situação com os mesmos olhos. No escritório da Mendes Incorporações, Eduardo Mendes observava com desdém a reportagem na televisão. Que palhaçada! Murmurou ele desligando o aparelho. Portela sempre foi um hipócrita. Agora está usando essa menina para limpar sua imagem e ganhar contratos públicos. Nesse momento, sua assistente entrou na sala com uma pasta. Senhor Mendes, encontramos as informações que o senhor pediu sobre a mãe da menina. Eduardo abriu a pasta com um sorriso malicioso. À medida que lia os documentos, seu sorriso se alargava. Isso é melhor do que eu esperava, disse quase para si mesmo. Muito, muito melhor. A pasta continha a confirmação de que Luísa Silva, mãe de Janaína, havia trabalhado na construtora Portela 7 anos antes. Não como faxineira ou secretária, como Eduardo inicialmente suspeitara, mas como engenheira júnior. E sua saída da empresa não havia sido voluntária. Luísa fora demitida após ser acusada de vender informações privilegiadas sobre projetos da Portela para concorrentes, especificamente para a Mendes Incorporações. Então a mãe da garotinha era nossa informante, murmurou Eduardo, estudando a foto de uma mulher jovem, de pele negra e traços que lembravam os de Janaína. E Portela nunca desconfiou que a menina que salvou sua empresa é filha da mulher que ele acusou de traição empresarial. Eduardo convocou seu advogado imediatamente. Havia ali uma oportunidade de ouro para atingir Joaquim Portela onde mais doeria. Não em seus negócios, mas em seu recém-descoberto coração. Enquanto isso, alheios à tempestade que se formava, Joaquim e Janaína desfrutavam de um momento especial. Era o aniversário de 6 meses desde o dia em que a menina entrara em sua vida, e Joaquim havia preparado uma pequena celebração surpresa. Feche os olhos, pediu ele, guiando-a pelo jardim até a casa da árvore que mandara construir secretamente nas últimas semanas. Era uma estrutura sofisticada, com escada, varanda, janelas e até mesmo um pequeno telescópio. Quando Janaína abriu os olhos, sua expressão de puro deslumbramento foi todo o agradecimento que Joaquim poderia desejar. É minha? De verdade? Perguntou ela, mal contendo a animação. Toda sua. É seu espaço especial para ler, brincar, sonhar ou simplesmente ficar olhando as estrelas. Naquela mesma noite, os dois inauguraram o telescópio, observando a lua e as constelações que pontilhavam o céu paulistano. Deitados em almofadas na varanda da casa da árvore, conversavam sobre o universo, sobre sonhos, sobre o futuro. Quando eu crescer, quero ser arquiteta, declarou Janaína, observando a lua através do telescópio. Quero construir casas bonitas para pessoas que nunca tiveram uma casa de verdade. Joaquim sentiu os olhos marejarem. Em apenas 6 meses, aquela pequena alma havia transformado não apenas sua vida pessoal, mas toda a sua visão de negócios e de mundo. Você será uma arquiteta brilhante, Janaína, e a construtora Portela será sua quando você estiver pronta. A menina virou-se para ele, surpresa. Verdade, pai? Mas e o Marcelo? Ele não vai ficar bravo? Joaquim sorriu.
pensando em como seu filho havia mudado sua atitude em relação a Janaína nos últimos meses. Inicialmente cético e até hostil, Marcelo gradualmente se rendera ao carisma da menina. Agora não era incomum vê-lo ajudando-a com lições de casa ou levando-a para passeios no shopping quando Joaquim tinha compromissos inadiáveis. Marcelo sempre foi mais interessado na parte financeira do negócio. Ele ficará feliz em administrar essa parte, enquanto você cuida dos projetos e das construções. Vocês formarão uma dupla imbatível. Janaína sorriu, imaginando-se adulta, desenhando edifícios e bairros inteiros. Prometo que vou estudar muito, disse ela, com determinação. Eu sei que vai. Você já é meu maior orgulho. Na manhã seguinte, Joaquim tomava café tranquilamente quando a campainha tocou. Ao abrir a porta, deparou-se com Eduardo Mendes, acompanhado de seu advogado. Era a primeira vez que via seu rival desde a superação da crise das falsas acusações. Eduardo, o que faz aqui? Perguntou sem esconder a surpresa. Podemos conversar em particular, Joaquim? Tenho algo importante para discutir com você. Algo sobre Janaína. O coração de Joaquim acelerou. Como Eduardo sabia o nome de sua filha adotiva? E por que sua expressão transmitia tanta malícia? Janaína está na escola, e qualquer assunto que envolva minha filha, você pode tratar comigo aqui e agora. Eduardo sorriu, estendendo uma pasta. Não tenho tanta certeza se você vai querer que seu mordomo ou sua empregada ouçam sobre isso, mas se insiste... Joaquim pegou a pasta com apreensão. Ao abri-la, seu mundo desabou. Joaquim encarava as fotos e documentos dentro da pasta, sentindo como se o chão desaparecesse sob seus pés. Ali estavam registros de emprego, avaliações de desempenho e o processo de demissão por justa causa de Luísa Silva, a mãe de Janaína. Junto a isso, uma foto de Luísa grávida, tirada meses depois de sua saída da empresa. Como você conseguiu esses documentos? Perguntou Joaquim, sua voz quase um sussurro. Eduardo sorriu, satisfeito com o impacto visível de sua revelação. Tenho meus métodos. A questão, Portela, é o que você vai fazer agora que sabe que sua adorada filha adotiva é, na verdade, filha da mulher que traiu sua empresa. Recuperando parcialmente a compostura, Joaquim indicou a sala de estar. Vamos conversar como homens civilizados. Sentados nos sofás de couro da ampla sala, com vista para o jardim onde a casa da árvore de Janaína era visível, Eduardo expôs sua proposta. 40% das ações da construtora Portela. Esse é meu preço para manter essa história longe da imprensa. O advogado de Eduardo interveio com tom profissional. Consideramos que o impacto na opinião pública seria devastador. O empresário que demitiu uma mulher grávida por suposta traição empresarial, fazendo-a cair na pobreza, agora adota a filha dela sem reconhecer sua conexão. Os jornais teriam um banquete. Joaquim sentiu uma onda de náusea. Sua mente, já comprometida pelos primeiros sinais de demência, lutava para processar a situação. Lembranças fragmentadas de Luísa Silva começavam a emergir. Uma jovem engenheira talentosa, recém-formada pela USP, que mostrara grande potencial nos primeiros projetos. Depois, documentos confidenciais encontrados em concorrentes, uma investigação interna, provas aparentemente conclusivas de vazamento de informações. Você sabe que não foi assim, disse finalmente. Eu não sabia que Luísa estava grávida quando foi demitida. E as provas contra ela eram sólidas. Eduardo deu de ombros. A imprensa adora uma história dramática, especialmente envolvendo um bilionário, uma mãe solo negra da periferia e uma criança abandonada. Imagine as manchetes. O homem que destruiu a vida da mãe e depois salvou a filha para limpar sua imagem. Pela janela, Joaquim observou o jardim, onde, em algumas horas, Janaína estaria brincando com Tigrão, subindo em sua casa da árvore, enchendo aquele espaço de vida e alegria. A ideia de perder aquela conexão, ou de vê-la manchada por essa revelação, era insuportável. Mas entregar 40% de sua empresa para Eduardo Mendes, o homem que havia orquestrado as falsas acusações de corrupção contra ele, significaria perder o controle do legado que construíra ao longo de décadas. Um legado que agora ele sonhava passar para Janaína.
Preciso de tempo para pensar, disse Joaquim, levantando-se. Esta não é uma decisão que posso tomar impulsivamente. Eduardo sorriu. Você tem 48 horas, Portela. Depois disso, a história vai para a imprensa. Após a saída dos visitantes indesejados, Joaquim permaneceu horas em seu escritório, revirando antigos arquivos, tentando lembrar de cada detalhe do caso de Luísa Silva. Sua memória falha o frustrava. Fragmentos de lembranças surgiam e desapareciam como peças de um quebra-cabeça incompleto. Quando o relógio marcou 3 da tarde, ouviu o som familiar do carro de Teresa chegando. Era hora de buscar Janaína na escola. Momentos depois, a voz alegre da menina ecoava pela casa. Pai, adivinha o que aconteceu hoje? Minha maquete ficou em primeiro lugar na feira de ciências. Janaína correu para o escritório, carregando uma miniatura perfeita do projeto habitacional de Paraisópolis, feita com papelão, isopor e materiais recicláveis. Seus olhos brilhavam de orgulho enquanto explicava cada detalhe do trabalho. Olhando para aquela criança radiante, Joaquim sentiu um aperto no peito. Como contar a ela? Como explicar que sua mãe não havia simplesmente partido para o Nordeste, mas que talvez tivesse sido injustamente acusada e demitida por ele mesmo? E se Luísa estivesse viva em algum lugar, sofrendo, enquanto ele desfrutava do amor de sua filha? Está tudo bem, pai? Você não gostou da minha maquete? Perguntou Janaína, notando a expressão perturbada de Joaquim. Ele forçou um sorriso. Está maravilhosa, filha. Perfeita. Estou muito orgulhoso de você. Naquela noite, após colocar Janaína na cama, Joaquim convocou uma reunião de emergência. Em seu escritório reuniram-se Marcelo, Ricardo Mendonça, seu advogado, Renata e Teresa Oliveira. Mendes veio até minha casa hoje com uma chantagem, explicou Joaquim, mostrando os documentos. E preciso da ajuda de vocês para decidir como proceder. Marcelo foi o primeiro a manifestar-se furioso. Isso é absurdo. Vamos processá-lo por chantagem. Temos provas mais que suficientes. Ricardo, mais ponderado, analisou os documentos com cuidado. As evidências contra Luísa Silva eram circunstanciais, percebo agora. A investigação foi apressada e, na época, a empresa estava passando por uma crise financeira que exigia cortes de pessoal. O que está sugerindo, Ricardo? Questionou Joaquim. Que talvez Luísa tenha sido um bode expiatório conveniente, e considerando que Eduardo está usando isso contra nós agora, não seria surpreendente se ele próprio tivesse plantado as evidências para incriminá-la. Teresa, que permanecera em silêncio até então, interveio. O mais importante agora é pensar em Janaína. Como essa revelação afetará seu desenvolvimento emocional? Como explicar que você, inadvertidamente, pode ter sido responsável pelo sofrimento de sua mãe biológica? Joaquim passou a mão pelos cabelos grisalhos, sentindo o peso da responsabilidade. Vocês estão certos. Precisamos descobrir toda a verdade sobre Luísa antes de tomar qualquer decisão. E precisamos encontrá-la se ela estiver viva. Vou contratar os melhores investigadores privados, ofereceu-se Marcelo, surpreendendo a todos com seu apoio. Nos últimos meses, sua relação com Janaína havia evoluído de desconfiança para um genuíno carinho fraternal. Se a mãe de Janaína foi injustamente acusada, temos a obrigação moral de corrigir esse erro. Renata, que havia trabalhado com Luísa diretamente, acrescentou: Eu sempre achei estranho. Luísa era dedicada, apaixonada por seu trabalho. Nunca me pareceu o tipo de pessoa que trairia a empresa. A reunião estendeu-se pela madrugada. Ao final, um plano de ação estava traçado. Contratariam investigadores para localizar Luísa e descobrir a verdade sobre seu envolvimento no vazamento de informações. Uma equipe jurídica trabalharia em estratégias para enfrentar a chantagem de Eduardo. E uma psicóloga infantil seria consultada sobre a melhor forma de eventualmente revelar a verdade a Janaína. Na manhã seguinte, enquanto tomava café com Janaína antes de levá-la à escola, Joaquim observava cada traço do rosto da menina, buscando semelhanças com a imagem de Luísa, que agora retornava com mais clareza à sua memória. Os mesmos olhos expressivos, o mesmo sorriso determinado. Pai, você está me olhando estranho, comentou Janaína,
mordendo uma torrada com geleia. Estou apenas admirando como você está crescendo rápido, respondeu ele com um sorriso. Filha, você se lembra de alguma coisa sobre seu pai biológico? Sua mãe nunca mencionou nada específico? Janaína franziu a testa, pensativa. Ela dizia que ele era um homem importante que trabalhava com construções grandes, mas também dizia que ele não sabia que eu existia. Após uma pausa, acrescentou: Por que você quer saber isso, pai? Apenas curiosidade, respondeu Joaquim, tentando manter o tom casual. Mas seu coração acelerava. Um homem importante que trabalhava com construções. Seria possível? Assim que deixou Janaína na escola, Joaquim dirigiu direto para o escritório de Ricardo Mendonça. Precisamos de um teste de DNA, declarou sem preâmbulos ao entrar na sala do advogado. Ricardo o olhou surpreso. Você acha que... Não sei, mas preciso descobrir se Luísa estava grávida quando foi demitida e se o que Janaína me contou sobre seu pai biológico é verdade. Entendo, assentiu Ricardo. Vou providenciar o teste com total discrição. Enquanto isso, em seu luxuoso escritório no Itaim Bibi, Eduardo Mendes recebia o relatório de seus investigadores sobre o paradeiro de Luísa Silva. Contrariando suas expectativas, a ex-engenheira não havia migrado para o Nordeste. Após sua demissão da construtora Portela, ela conseguira emprego em uma pequena firma de engenharia em Campinas, onde trabalhava até hoje, vivendo modestamente num apartamento de 2 quartos na periferia da cidade. Interessante, murmurou Eduardo. Ela abandonou a filha em São Paulo e reconstruiu sua vida em Campinas. Isso torna nossa história ainda mais dramática. Seu assistente hesitou. Senhor, há mais um detalhe. Luísa Silva foi diagnosticada com câncer terminal há 3 meses. Segundo nossos informantes no hospital, ela tem poucas semanas de vida. Eduardo sorriu, vendo ali uma nova oportunidade. Uma mãe morrendo, desesperada para rever a filha que foi forçada a abandonar por causa das ações de Portela. Isso é ainda melhor do que eu esperava. Sem perder tempo, Eduardo ordenou que um de seus funcionários fosse até Campinas para fazer uma proposta a Luísa. Em troca de sua versão da história e uma entrevista exclusiva para a imprensa, ele ofereceria o melhor tratamento médico disponível e garantiria que ela pudesse passar seus últimos dias com Janaína. À medida que o prazo de 48 horas se aproximava do fim, Joaquim sentia-se cada vez mais pressionado. Os investigadores haviam confirmado o paradeiro de Luísa, mas também sua condição de saúde crítica. O teste de DNA estava em andamento, mas os resultados levariam alguns dias. E para complicar ainda mais, Janaína começava a perceber que algo estava errado. Você está escondendo alguma coisa de mim, pai? Perguntou ela durante o jantar. Você e o tio Marcelo ficam cochichando pelos cantos e a tia Teresa me olha com uma cara estranha. Joaquim suspirou, pousando o garfo. Como explicar a uma criança de 10 anos a complexidade moral da situação em que se encontravam? Janaína, você se lembra quando me falou que sua mãe tinha ido para o Nordeste trabalhar? Estamos tentando encontrá-la, para saber como ela está. Os olhos da menina se arregalaram. Vocês acharam minha mãe onde ela está? Ela está bem? Antes que Joaquim pudesse responder, o telefone tocou. Era Ricardo, com notícias urgentes. Joaquim, Eduardo Mendes contatou Luísa Silva em Campinas. Ele está a caminho de São Paulo com ela neste momento, com a intenção de dar uma coletiva de imprensa amanhã cedo. Nossa fonte dentro da Mendes Incorporações conseguiu essa informação há poucos minutos. Joaquim sentiu o sangue gelar. E o teste de DNA? Ainda não temos o resultado, mas... Ricardo hesitou. Há algo mais. Luísa está muito doente, Joaquim. Terminalmente doente. Ao desligar o telefone, Joaquim encontrou Janaína olhando-o fixamente com os olhos marejados. É a minha mãe, não é? Tem alguma coisa errada com ela. Naquele momento, Joaquim tomou uma decisão que mudaria o curso de todas as suas vidas. Ele não permitiria que Eduardo Mendes controlasse a narrativa, nem que Luísa e Janaína se reencontrassem em um circo midiático orquestrado por seu rival. Janaína, precisamos conversar.
É sobre sua mãe, sim. E também sobre mim, sobre o passado e sobre quem somos um para o outro. É uma história complicada, mas prometo contar tudo. O que sei, com toda a honestidade que você merece. A menina assentiu séria, sentando-se mais ereta na cadeira. Mesmo com apenas 10 anos, havia nela uma maturidade forjada pela vida nas ruas, uma compreensão precoce sobre as complexidades do mundo. Há 7 anos, começou Joaquim, uma jovem engenheira trabalhava na construtora Portela. Seu nome era Luísa Silva. Luísa era brilhante, continuou Joaquim, os olhos fixos em Janaína, cuja expressão mesclava curiosidade e apreensão. Recém-formada pela USP com ideias inovadoras e um talento raro para visualizar estruturas, ela se destacou logo nos primeiros projetos. Joaquim fez uma pausa, lutando contra as limitações de sua memória para recuperar detalhes daquele período. Mas algo aconteceu. Descobrimos que informações confidenciais sobre nossos projetos estavam aparecendo nos projetos de nossos concorrentes, especialmente da construtora de Eduardo Mendes. O homem que veio aqui hoje? Perguntou Janaína, perspicaz como sempre. Sim, assentiu Joaquim. Uma investigação interna apontou sua mãe como responsável pelo vazamento. As evidências pareciam convincentes. Arquivos acessados de seu computador, encontros suspeitos com pessoas ligadas a Mendes Incorporações, depósitos inexplicáveis em sua conta bancária. Tomando um gole d'água, Joaquim continuou. Luísa foi demitida por justa causa. Ela negou tudo, disse que estava sendo incriminada, mas na época eu não acreditei nela. Os olhos de Janaína, tão parecidos com os de Luísa, agora transbordavam de lágrimas contidas. E depois? Depois ela desapareceu. Reconstruiu sua vida em Campinas, trabalhando em uma pequena empresa de engenharia. O que não sabíamos, o que eu não sabia, é que quando foi demitida, ela estava grávida. A revelação pairou no ar, como uma nuvem densa. Janaína processava as informações lentamente, conectando pontos, compreendendo implicações. De mim? Perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Ela estava grávida de mim? Joaquim assentiu. Sim, Janaína. E há mais. Há a possibilidade, existe a chance de que... Ele respirou fundo, reunindo coragem. Há indícios de que seu pai biológico possa ser alguém da construtora Portela. Talvez eu. O silêncio que seguiu foi interrompido apenas pelo som distante de Tigrão latindo no jardim. Janaína olhava para Joaquim com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Não era raiva nem tristeza, mas algo mais profundo, mais complexo. Você já sabia disso quando me encontrou com a pasta? Por isso você me adotou? Não. A resposta veio rápida e enfática. Descobri hoje quando Eduardo Mendes veio me chantagear. Ele ameaça tornar pública todas. É essa história se eu não entregar 40% da construtora para ele. Janaína franziu o senho pensativa. E o que você vai fazer? A pergunta, feita com a simplicidade direta de uma criança, atingiu Joaquim como um raio de clareza em meio à confusão dos últimos dias. Vou fazer o que é certo, Janaína. Sempre. A começar por encontrar sua mãe e descobrir toda a verdade. Naquela mesma noite, enquanto Janaína finalmente dormia após horas de conversa e lágrimas, Joaquim recebeu uma ligação de seus investigadores. Luísa Silva havia sido localizada em um hotel de luxo no Morumbi, para onde Eduardo a levara. Seu estado de saúde era frágil, mas estável o suficiente para conversar. Sem pensar duas vezes, Joaquim pegou o carro e dirigiu até o hotel. No caminho, seu celular tocou. Era Ricardo. Temos os resultados preliminares do teste de DNA, disse o advogado, sua voz tensa. Joaquim, a probabilidade de paternidade é de 99,9%. Janaína é sua filha biológica. Embora já suspeitasse desse resultado, a confirmação atingiu Joaquim com uma força avassaladora. Sua filha biológica havia vivido nas ruas, havia sofrido privações enquanto ele vivia em sua cobertura de luxo, construindo impérios. E tudo porque não acreditara em Luísa quando ela tentou defender sua inocência. No hotel, a segurança reforçada indicava a presença de Eduardo Mendes. Usando seus contatos,
Joaquim conseguiu descobrir o número do quarto onde Luísa estava hospedada e, com a ajuda do gerente do hotel, um antigo cliente da construtora, obteve acesso ao andar. Parado diante da porta, hesitou. O que diria à mulher cujas vida e reputação ele havia arruinado? Como pediria perdão por 7 anos de sofrimento e separação? Antes que pudesse bater, a porta se abriu. Um homem de terno, claramente segurança de Eduardo, saía do quarto. Senhor Portela, o que faz aqui? Joaquim endireitou os ombros. Vim ver Luísa Silva. Impossível, Sr. Mendes deu ordens estritas. Quem está aí? Uma voz fraca veio de dentro do quarto. Uma voz que, mesmo após 7 anos, Joaquim reconheceu imediatamente. Luísa, sou eu, Joaquim Portela. Houve um momento de silêncio, seguido por deixe-o entrar. O segurança hesitou, mas finalmente deu passagem. Dentro do quarto luxuoso, sentada em uma poltrona junto à janela que oferecia vista panorâmica para São Paulo, estava Luísa Silva. Aos 35 anos, ela mantinha a beleza marcante que Joaquim lembrava, embora seu rosto estivesse agora mais magro, com olheiras profundas evidenciando a doença que consumia seu corpo. Seus olhos, contudo, os mesmos olhos que Janaína havia herdado, mantinham o brilho intenso e a determinação que sempre a caracterizaram. Você não mudou nada, Joaquim, disse ela, com um leve sorriso. Talvez um pouco mais de cabelos brancos. Joaquim aproximou-se cautelosamente, sentando-se na poltrona oposta. Luísa, há tanto que preciso lhe dizer, tanto para perguntar. Sobre Janaína? O nome da filha, pronunciado pela mãe, carregava um peso emocional que fez a voz de Luísa falhar. Eduardo me contou que você a adotou. Que ironia do destino, não é? Homem que me demitiu cuidando da minha filha. Nossa filha, corrigiu Joaquim suavemente. Os olhos de Luísa se arregalaram. Por um momento, ela pareceu sem palavras. Você sabe? Joaquim assentiu. Acabei de confirmar com um teste de DNA. Embora, olhando para ela agora, não sei como não percebi antes. Ela tem seus olhos, sua determinação, mas tem meu senso prático, minha paixão por construir. Luísa desviou o olhar para a janela, observando as luzes da cidade que nunca dorme. Eu tentei te contar, sabia? Quando descobri que estava grávida, tentei marcar uma reunião, mas você se recusou a me receber. Eu não sabia, confessou Joaquim. Naquela época, eu delegava muito para assistentes, para Marcelo. Estávamos no auge da crise do escândalo dos empreiteiros e eu estava focado em salvar a empresa. Ele fez uma pausa, reunindo coragem para a pergunta mais importante. Luísa, você realmente vendeu informações para a Mendes Incorporações? O rosto de Luísa endureceu. Depois de 7 anos, você ainda tem dúvidas? Não, Joaquim. Nunca traí sua confiança. Fui incriminada. Por Eduardo? Provavelmente. Nunca consegui provar, mas sempre suspeitei. Eu havia recusado um convite para trabalhar na empresa dele semanas antes. Talvez tenha sido uma retaliação. Joaquim sentiu o peso da culpa esmagar seu peito. Luísa, me perdoe. Deveria ter investigado mais, deveria ter te ouvido. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Luísa. Sabe o que foi pior? Não foi perder o emprego, não foi a mancha na minha reputação. Foi ter que deixar Janaína. Quando o câncer foi diagnosticado pela primeira vez, há 2 anos, eu ainda conseguia trabalhar, cuidar dela. Mas quando voltou, mais agressivo, não pude mais. Precisei mandar ela para minha prima em São Paulo, que prometeu cuidar dela enquanto eu fazia o tratamento em Campinas. Mas sua prima a abandonou, concluiu Joaquim, compreendendo agora como Janaína acabara nas ruas. Luísa assentiu, enxugando as lágrimas. Quando melhorei temporariamente e voltei para buscar Janaína, descobri que minha prima havia simplesmente desaparecido com o dinheiro que deixei para os cuidados da minha filha. Procurei por semanas em abrigos, hospitais, delegacias, sem sucesso. Foi como morrer 2 vezes. O silêncio que seguiu foi carregado de emoção. Arrependimento, perda, dor compartilhada por decisões que não podiam ser desfeitas. Ela está bem, Luísa,
disse finalmente Joaquim. Janaína é uma menina extraordinária, inteligente, compassiva, determinada. Ela está na melhor escola de São Paulo, tem amigos, um cachorro que adora. Estamos morando em uma casa no Alto de Pinheiros, com um grande jardim. Ela ama subir em árvores. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Luísa pela primeira vez. Ela sempre foi assim desde pequena. Escalava tudo o que via pela frente. Seu semblante tornou-se sério novamente. Joaquim, eu quero vê-la, antes que seja tarde demais. É claro, respondeu ele imediatamente. Amanhã mesmo, ou ainda hoje, se você se sentir bem o suficiente. Hoje não, Luísa balançou a cabeça. Preciso me preparar emocionalmente, e você precisa prepará-la também. Após uma pausa, acrescentou. Eduardo espera que eu dê uma coletiva de imprensa amanhã expondo toda a história. E você vai fazer isso? Luísa olhou nos olhos de Joaquim. O que você acha? Que tipo de mãe eu seria se expusesse minha filha a esse tipo de escândalo, transformando sua vida em um circo midiático? O dinheiro e o tratamento que Eduardo ofereceu são tentadores, mas não a esse custo. Joaquim sentiu uma onda de alívio e gratidão. Vou providenciar o melhor tratamento possível para você, Luísa. Os melhores médicos, os melhores hospitais. E vou garantir que você e Janaína tenham todo o tempo que for possível juntas. Naquele momento, a porta do quarto abriu-se abruptamente. Eduardo Mendes entrou, seu rosto contorcido em fúria ao ver Joaquim. O que você está fazendo aqui, Portela? Como conseguiu entrar? Joaquim levantou-se calmamente. Vim conversar com a mãe da minha filha, Eduardo, algo que deveria ter feito há 7 anos. Sua filha? Eduardo parecia genuinamente surpreso. Aquele detalhe não estava em sua pesquisa. Sim, interveio Luísa. Janaína é filha biológica de Joaquim, algo que você aparentemente não sabia quando bolou seu plano de chantagem. A expressão de Eduardo oscilou entre surpresa e cálculo. Isso torna tudo ainda mais interessante. O grande Joaquim Portela demitindo a mãe de sua própria filha por uma falsa acusação, deixando-a na miséria enquanto ele prosperava. Acusação que você mesmo fabricou, rebateu Joaquim. Estou certo, não estou? O sorriso de Eduardo foi toda a confissão necessária. Prove. Não precisamos provar, disse Luísa, sua voz ganhando força. Amanhã, em vez da coletiva que você planejou, faremos outra. Uma onde revelaremos que você tentou chantagear Joaquim Portela, usando uma mulher com câncer terminal e uma criança de 10 anos como peões em seu jogo de vingança corporativa. Eduardo riu, mas seu desconforto era visível. Sua palavra contra a minha. Quem você acha que a imprensa acreditará? No empresário poderoso ou na ex-funcionária demitida por justa causa? Na verdade, interrompeu uma voz da porta do quarto, eles provavelmente acreditarão em todas as gravações que acabo de fazer. Marcelo Portela entrou no quarto, segurando um smartphone, incluindo sua confissão de que fabricou as acusações contra Luísa 7 anos atrás. O rosto de Eduardo empalideceu. Tentou avançar para pegar o telefone, mas os seguranças do hotel, que Marcelo havia trazido consigo, o impediram. Isso não acaba aqui, ameaçou Eduardo, enquanto era escoltado para fora do quarto. Vocês não viram o último de mim. Depois que Eduardo se foi, Joaquim olhou para seu filho com admiração. Como você soube onde me encontrar? Marcelo sorriu, pela primeira vez, sem a habitual tensão que caracterizava sua relação com o pai. Ricardo me contou sobre o teste de DNA. Imaginei que você viria procurar Luísa imediatamente, então usei meus contatos para localizá-la. Cheguei pouco depois de você. Virando-se para Luísa, Marcelo estendeu a mão. Lamento muito por tudo que nossa família lhe causou, senhora Silva. Espero que possamos começar a corrigir esse erro agora. Luísa apertou a mão oferecida, visivelmente comovida. Obrigada, Marcelo. E pode me chamar de Luísa, afinal, parece que somos uma família agora, não é? Na manhã seguinte, enquanto Eduardo Mendes enfrentava as consequências legais de sua tentativa de chantagem, Joaquim preparava-se para o encontro que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. Em sua sala de estar, explicava cuidadosamente a situação para Janaína. Então, você vai conhecer sua mãe hoje.
Ela está muito ansiosa para te ver, mas preciso que você saiba algumas coisas antes. Janaína assentiu, séria, abraçando o tigrão que parecia sentir a tensão do momento. Sua mãe está muito doente, filha. Os médicos estão fazendo tudo o que podem, mas ela não tem muito tempo. As lágrimas vieram imediatamente aos olhos de Janaína. Ela vai embora de novo? Joaquim abraçou a filha com força. Eventualmente sim, mas não como antes. Desta vez, vamos aproveitar cada momento. E ela nunca mais vai estar realmente longe de você, porque estará sempre aqui, disse, tocando o coração da menina. Ela vai morar aqui com a gente? Sim, se ela quiser. Preparei o quarto de hóspedes mais confortável para ela, e vamos trazer os melhores médicos para cuidar dela aqui em casa. Janaína enxugou as lágrimas. E vocês dois, vocês não estão bravos um com o outro? Por causa daquela história da empresa? Joaquim sorriu com a perspicácia da filha. Não, Janaína. Sua mãe e eu temos muito a conversar, muito a resolver, mas o mais importante agora é que você tenha a chance de conhecê-la e passar tempo com ela. O resto nós adultos resolvemos depois. Quando a campainha tocou, Janaína correu para o hall, seu coração batendo descompassado. Joaquim abriu a porta, revelando Luísa em uma cadeira de rodas, acompanhada por uma enfermeira. Mesmo debilitada, ela havia se arrumado para o momento. Cabelos penteados, um vestido simples, mas elegante, um leve batom que dava cor ao seu rosto pálido. Mãe e filha se olharam em silêncio por um longo momento, reconhecendo-se através dos anos de separação, das circunstâncias dolorosas, das coincidências improváveis que as haviam reunido novamente. Mãe! A voz de Janaína era apenas um sussurro. Luísa estendeu os braços, seu rosto transformado por um sorriso radiante que desafiava a doença que a consumia. Minha filha, minha Janaína. Quando a menina correu para o abraço da mãe, não havia olhos secos na sala. Joaquim, Marcelo, Teresa, Ricardo, Renata, todos testemunhavam o momento com uma mistura de alegria e melancolia, conscientes da beleza e da tragédia daquele reencontro. Você cresceu tanto, dizia Luísa entre lágrimas, tocando o rosto de Janaína como se quisesse memorizar cada traço. E está tão bonita. Você também é bonita, respondeu Janaína com a honestidade característica das crianças. Igual nas fotos que eu guardava. As horas seguintes foram de histórias compartilhadas, de perguntas respondidas, de abraços demorados. Joaquim manteve-se respeitosamente à distância, dando à mãe e filha o espaço que 7 anos de separação exigiam. Mas seus olhos não deixavam a cena, absorvendo cada detalhe, cada sorriso, cada lágrima que elas compartilhavam. À noite, quando finalmente Janaína adormeceu no quarto de Luísa, esta fez sinal para que Joaquim se aproximasse. Obrigada, sussurrou ela, segurando a mão dele. Por cuidar tão bem da nossa filha, por dar a ela tudo o que eu não pude. Luísa, eu... Não, ela interrompeu suavemente. Não é hora de culpas ou arrependimentos. É hora de fazermos o melhor para Janaína com o tempo que nos resta. Joaquim assentiu, apertando levemente a mão dela. Eu prometo. O tempo, esse escultor implacável de destinos, avançou com velocidade distinta para cada pessoa na casa do Alto de Pinheiros. Para Janaína, os dias com sua mãe passavam. Rápido demais, cada minuto era precioso, cada história compartilhada um tesouro a ser guardado. Para Luísa, paradoxalmente, o tempo se expandia. Cada momento com a filha valia por anos de separação. Para Joaquim, era uma mistura de ambos, observando a conexão entre mãe e filha florescer, enquanto lutava contra os próprios lapsos de memória que ocasionalmente o deixavam confuso. 3 meses se passaram desde o reencontro. A saúde de Luísa oscilava. Alguns dias ela tinha força para sentar no jardim com Janaína, ajudando-a com projetos escolares ou simplesmente observando-a brincar com Tigrão. Em outros, mal conseguia deixar a cama. Os especialistas contratados por Joaquim faziam o possível, mas o câncer estava em estágio avançado demais. Quero deixar algo para ela, disse Luísa certa tarde, enquanto ela e Joaquim tomavam chá na varanda, observando Janaína na casa da árvore.
Algo mais que memórias. O que você tem em mente? Perguntou Joaquim. Aquele projeto em Paraisópolis. Quero contribuir, usar minha experiência como engenheira. Tenho algumas ideias para tornar as casas mais funcionais e acolhedoras. Joaquim sorriu. Achei que você nunca pediria. Seus desenhos sempre foram brilhantes, Luísa. Vou trazer todas as plantas para você revisar amanhã mesmo. Nas semanas seguintes, apesar da saúde fragilizada, Luísa dedicava algumas horas por dia revisando projetos, sugerindo modificações, acrescentando elementos que sabia, por experiência própria, fazerem diferença na vida de famílias de baixa renda. Áreas de convivência que promoviam sentimento de comunidade, espaços flexíveis que poderiam ser adaptados para pequenos negócios, sistemas simples de captação de água da chuva. Janaína acompanhava tudo com fascínio, absorvendo conhecimentos técnicos muito além de sua idade. A menina, que já demonstrava talento para construções, agora recebia instruções diretas de duas mentes brilhantes do setor. Em pouco tempo, ela mesma começou a fazer sugestões surpreendentemente perspicazes. A escada deveria ser mais larga aqui, apontou certo dia debruçada sobre a planta de uma das casas. Assim daria para uma cadeira de rodas passar se alguém precisar. Luísa e Joaquim trocaram olhares de orgulho e surpresa. Quem te ensinou sobre acessibilidade? Perguntou Luísa. Ninguém. Eu só lembrei da dona Zefa, que morava perto da gente em Paraisópolis. Ela não conseguia subir os degraus estreitos, aí o filho dela tinha que carregá-la. Era triste. Enquanto isso, no mundo corporativo, a história de Joaquim, Luísa e Janaína havia tomado proporções inesperadas. Ao contrário do escândalo que Eduardo Mendes planejara, a revelação da verdadeira história, feita através de uma entrevista cuidadosamente elaborada para a revista Veja, gerou uma onda de simpatia e admiração. A narrativa de uma injustiça do passado sendo corrigida, de uma família separada se reunindo contra todas as probabilidades, tocou o público de uma maneira que ninguém poderia prever. A imagem de Joaquim Portela, longe de ser manchada, foi elevada a um novo patamar, o de um homem que admitia seus erros e fazia o possível para corrigi-los. As ações da construtora Portela dispararam. O projeto de habitação popular em Paraisópolis, agora rebatizado de Projeto Luísa Silva, atraiu parceiros e investidores. Empresários de todo o país ligavam, interessados em replicar o modelo em outras comunidades. É incrível como as coisas mudaram, comentou Marcelo durante uma reunião de diretoria. O que Eduardo tentou usar para nos destruir acabou nos fortalecendo. No 6º mês após o reencontro, em uma tarde ensolarada de domingo, a Casa do Alto de Pinheiros recebeu convidados especiais, 50 crianças de Paraisópolis, muitas delas ex-colegas de Janaína dos tempos difíceis. Eram as primeiras beneficiárias do programa de bolsas de estudo que Luísa havia idealizado como extensão do projeto habitacional. A festa no jardim era um contraste vibrante de mundos. Crianças de diferentes origens brincando juntas, compartilhando histórias, descobrindo semelhanças além das diferenças sociais. Janaína, ao centro, alternava entre apresentar sua casa da árvore e garantir que todos tivessem acesso ao buffet de doces e salgados. Luísa observava tudo de sua cadeira de rodas, posicionada sob uma árvore. Seu corpo estava mais frágil que nunca, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que desafiava a doença. Joaquim aproximou-se, sentando-se ao seu lado. Você realizou o sonho dela, disse Luísa, indicando Janaína com um gesto. Ela sempre quis ajudar as crianças da praça, lembra? Foi a primeira coisa que pediu a você. Joaquim sorriu tomando a mão de Luísa entre as suas. Nós realizamos, Luísa. Sua contribuição para o projeto transformou tudo. As primeiras famílias começam a se mudar no próximo mês. Um leve sorriso tocou os lábios de Luísa. Não estarei aqui para ver. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Não fale assim, protestou Joaquim, embora soubesse que ela estava certa. Os médicos haviam sido claros na última consulta. Semanas, talvez dias. Está tudo bem, Joaquim. Eu fiz as pazes com isso. Tive estes meses com nossa filha. Vi o projeto tomar forma.
e sei que Janaína ficará bem com você. Os olhos de Joaquim marejaram. Nos últimos meses, enquanto cuidavam juntos de Janaína, algo havia ressurgido entre eles. Não um romance, mas uma parceria, um respeito mútuo, uma amizade profunda construída sobre as ruínas de um passado de mal-entendidos. Tenho um pedido, disse Luísa, sua voz mais fraca. Quero que vocês abram uma fundação, para continuar o que começamos, para expandir os projetos para outras comunidades. A Fundação Janaína Silva. Por que não Fundação Luísa Silva? Perguntou Joaquim. Afinal, foi você quem inspirou tudo isso. Luísa sorriu, seus olhos encontrando Janaína no meio das outras crianças. Porque ela é o futuro. Ela é a continuação da história. E acredito que um dia ela mesma estará à frente de tudo isso. 2 dias depois da festa, em uma madrugada silenciosa, Luísa partiu em seu sono. Foi um adeus sereno, sem dor, como uma vela que se apaga depois de iluminar um caminho importante. Para Janaína, a dor da perda foi amenizada pelos meses de convivência intensa, pelas histórias compartilhadas, pelo amor reafirmado diariamente. Para Joaquim, ficou a promessa feita a Luísa em seus últimos momentos, garantir que o legado dela vivesse através de Janaína e dos projetos que haviam começado juntos. O projeto de Paraisópolis foi inaugurado 3 meses após a partida de Luísa. A primeira fase, com 200 casas, estava concluída. No centro da nova comunidade, um prédio se destacava, o Centro Cultural e Educacional Luísa Silva, onde crianças e adultos teriam acesso à biblioteca, computadores, aulas de reforço escolar e cursos profissionalizantes. Sua mãe está vendo isso de algum lugar, disse Joaquim a Janaína enquanto cortavam juntos a fita de inauguração. E tenho certeza que ela está muito orgulhosa. A menina, agora com 11 anos, assentiu, segurando firme a mão do pai. Eu sei. Ela me disse que ia ficar olhando. Nos anos seguintes, a vida de Joaquim e Janaína estabeleceu um novo equilíbrio. A construtora Portela, sob a direção conjunta de Joaquim e Marcelo, expandiu sua área de atuação social, dedicando 30% de seus recursos a projetos de habitação popular e infraestrutura em comunidades carentes. A Fundação Janaína Silva cresceu, tornando-se uma das mais respeitadas organizações sociais do país, com projetos em diversas comunidades de São Paulo e, eventualmente, em outras capitais. Janaína, mesmo jovem, participava ativamente, acompanhando Joaquim em visitas e reuniões sempre que seus estudos permitiam. Os lapsos de memória de Joaquim tornaram-se mais frequentes com o passar dos anos. Às vezes, ele esquecia onde havia guardado documentos importantes ou se perdia em meio a uma frase durante reuniões. Mas uma coisa ele nunca esquecia: o amor por sua filha e a promessa feita a Luísa. Quando Janaína completou 18 anos e anunciou que havia sido aprovada para o curso de Arquitetura e Urbanismo na USP, o mesmo curso que sua mãe fizera, Joaquim não poderia estar mais orgulhoso. Você vai revolucionar o setor, tenho certeza, disse ele durante a pequena celebração em família. Já estou planejando meu projeto de conclusão de curso, respondeu Janaína entusiasmada. Quero desenvolver um modelo de urbanização para favelas que possa ser replicado em qualquer comunidade do Brasil, preservando a cultura local e promovendo sustentabilidade. Joaquim sorriu, reconhecendo nos olhos da filha o mesmo brilho determinado que vira em Luísa tantos anos antes. 4 anos depois, na cerimônia de formatura, Janaína Silva Portela recebeu o título de arquiteta com honras máximas. Seu projeto de conclusão não apenas conquistou o prêmio da universidade, mas já havia atraído a atenção de organizações internacionais interessadas em implementá-lo em outros países da América Latina. No discurso, como oradora da turma, Janaína emocionou a todos. Dedico este diploma ao meu pai, que me ensinou que sucesso de verdade se mede em amor, e à minha mãe, que mesmo em nosso breve tempo juntas, mostrou-me que construir não se trata apenas de erguer paredes, mas de criar espaços onde sonhos possam florescer. Da plateia, Joaquim assistia com lágrimas nos olhos. Aos 82 anos, sua saúde física continuava surpreendentemente boa,
Mas a demência avançava implacavelmente. Nos dias ruins, ele às vezes confundia Janaína com Luísa, ou esquecia eventos recentes. Mas naquele momento, sua mente estava perfeitamente clara, absorvendo cada palavra do discurso da filha como um tesouro a ser guardado para os dias nebulosos que sabia que viriam. Após a cerimônia, enquanto familiares e amigos comemoravam, Janaína levou o pai para um canto tranquilo do salão. "Pai, tenho uma proposta para você", disse ela séria. "Quero transformar a construtora Portela em algo novo, uma organização focada exclusivamente em projetos sociais e sustentáveis, sem abandonar o aspecto comercial, mas redirecionando nossos objetivos." Joaquim olhou para a filha com admiração. "Você quer revolucionar a empresa que construí?" "Não", respondeu Janaína, segurando as mãos do pai. "Quero evoluí-la. Quero que o legado Portela não seja apenas de edifícios imponentes, mas de comunidades transformadas. Sei que é um passo ousado." Para sua surpresa, Joaquim começou a rir. Não uma risada de desaprovação, mas de pura alegria. "Janaína, desde o dia em que você entrou na minha sala de reuniões com aquela pasta, você tem transformado tudo ao seu redor. Por que seria diferente com a construtora?" Ele apertou as mãos da filha com carinho. "A empresa já é sua, na prática. Marcelo está pronto para se aposentar. E eu não posso mais confiar na minha memória para tomar decisões importantes. Mas você continuará sendo nosso consultor especial", garantiu Janaína. "Sua experiência é insubstituível." Nos anos seguintes, a Portela Arquitetura Social, como passou a se chamar a empresa, revolucionou o mercado imobiliário brasileiro. Sob a liderança de Janaína, projetos inovadores surgiam em diferentes regiões do país, não apenas em favelas urbanizadas, mas também em pequenas cidades do interior, em assentamentos rurais, em áreas indígenas que necessitavam de infraestrutura respeitosa às suas tradições. O modelo de negócio era igualmente inovador. Projetos comerciais de alto padrão continuavam a existir, mas agora subsidiavam diretamente iniciativas sociais. Para cada edifício de luxo construído em áreas nobres, um percentual significativo era investido em habitações populares e equipamentos comunitários. Enquanto isso, a saúde de Joaquim declinava gradualmente. Aos 85 anos, ele raramente tinha dias de clareza mental. Em suas melhores horas, ainda conseguia admirar os projetos que Janaína lhe mostrava, fazer sugestões valiosas baseadas em sua vasta experiência. Nos dias ruins, vivia em um mundo próprio, onde passado e presente se misturavam. Uma constante, porém, permanecia: o amor por Janaína. Mesmo quando confundia nomes e datas, mesmo quando não reconhecia rostos familiares, bastava a filha entrar no quarto para que seus olhos se iluminassem. "Você sempre foi minha salvação", dizia ele frequentemente, segurando a mão de Janaína. "Quando você entrou naquela sala com a pasta, salvou muito mais que minha empresa. Salvou minha alma." Em uma tarde tranquila de outono, aos 87 anos, Joaquim Portela adormeceu em seu jardim favorito e não mais despertou. Ao seu lado estava Janaína, que lhe contava sobre o mais recente projeto da Fundação, um complexo habitacional em Salvador, inspirado na arquitetura histórica local que abrigaria famílias desalojadas por deslizamentos. O legado de Joaquim Portela transcendeu em muito os edifícios que erguera. Na cerimônia de despedida, compareceram não apenas empresários e políticos, mas também centenas de famílias beneficiadas pelos projetos sociais que ele iniciara com Luísa e que Janaína expandira. Uma dessas famílias era liderada por Dona Conceição, uma das primeiras moradoras do projeto Luísa Silva, em Paraisópolis. Hoje, aos 70 anos, ela se aproximou de Janaína após a cerimônia. "Sua mãe e seu pai devem estar muito orgulhosos, olhando lá de cima", disse a senhora, segurando as mãos de Janaína. "Você transformou a vida de tantas pessoas, minha filha." Janaína sorriu entre lágrimas. "Não fui eu, Dona Conceição. Foi uma pasta esquecida que mudou tudo. Naquela noite, sozinha na casa do Alto de Pinheiros, a mesma que Joaquim comprara quando ela ainda era uma menina de rua,
Janaína subiu na velha casa da árvore. O tempo havia deixado marcas na estrutura, assim como deixara em todos eles, mas os fundamentos permaneciam sólidos. De lá, observou as luzes de São Paulo, pensando em como sua vida havia sido moldada por encontros improváveis e coincidências que, vistas em retrospecto, pareciam destinadas a acontecer. Uma pasta esquecida mudou 2 vidas, e através delas milhares de outras. Ao longe, na direção de Paraisópolis, as luzes da comunidade transformada cintilavam como estrelas terrenas. Janaína sorriu, sentindo-se pequena e ao mesmo tempo parte de algo muito maior. Obrigada, pai. Obrigada, mãe, sussurrou para a noite. Prometo continuar construindo não apenas casas, mas esperança. Fim da história. Queridos ouvintes, a jornada de Janaína, Joaquim e Luísa nos mostra como um pequeno gesto de bondade pode transformar não apenas uma vida, mas gerações inteiras. Se esta história tocou seu coração, não guarde essa emoção só para você. Compartilhe clicando no botão ao lado e inscreva-se em nosso canal para receber histórias de superação, amor e transformação social todos os dias. Nos comentários, conte-nos qual momento desta história mais te emocionou? Foi o reencontro de mãe e filha? A revelação sobre o passado? Ou o legado que permaneceu muito além das vidas dos protagonistas? Estamos ansiosos para ler suas impressões e continue acompanhando nossa playlist de Histórias que Transformam para mais narrativas que vão aquecer seu coração.